Boa tarde. Hoje estamos mais em uma palestra da Ecomuna IA. Estamos esperando, tivemos algum problema técnico, estamos esperando a chegada de mais integrantes da comunidade para compartilhar essa nova palestra e já vamos começar. Aqui os camaradas que estão trabalhando comigo na comunidade vão me falando se alguma coisa não sai bem, não tem bom áudio, o meu português está muito espanhol e me faz de assessores. Assim que vamos esperar mais uns minutos e vamos começar. Até foto me tiram aqui na minha casa. Estou na televisão, hein? Poderá, Ricardo, ir para falar para Pablo que já está tudo bem, está tudo certo? Eu acho que tá, viu? Pode dar prosseguimento. Vamos lá. Bom, ótimo. Bom, então hoje vamos começar mais um pouco retrasado, como falei ontem, por alguns problemas técnicos, mas vamos hoje a começar com a nossa segunda aula da Ecomuna IA. Se vocês se relembrarão, na anterior falamos a respeito da água, do uso da água, da importância do cuidado da água e o benéfica que a água é para a nossa vida toda. Não só para nos atirar sede, sino para manter a vida toda na Terra, né? Bom, também falamos aquilo de que a água na Terra está ocupando os 70% da toda a extensão ou todo o volume do planeta. E fica então 30% de terra. Assim como essa grande parte da água que há no planeta, 2,5, desculpa, dessa água que há no planeta só pode se usar para beber, é água doce. Bom, aqui acontece uma coisa mais ou menos parecida também, porque de toda a terra, esse 30% de terra que há no planeta, só uma pequena parte nós vamos poder usar para a construção e uma pequena parte, ainda mais pequena, é a que se usa para os cultivos. É a capa superficial, a capa que tem substância orgânica e onde acontece, vamos falar assim, toda a vida da terra, a microvida da terra, não? Os fungos, as bactérias, a descomposição da substância orgânica. Mas essa terra não é boa para nós para construção. Não é boa assim porque aí nasce toda a vida, aí vai tudo. Mas não toda essa terra que tem matéria orgânica é apropriada para a bioconstrução. Para a bioconstrução, nós temos que usar outro tipo de terra que está mais embaixo do que essa capa de 25, 30 centímetros, até 40 pode chegar, não sempre, de terra fértil, que tem substância orgânica e que, portanto, as plantas vão crescer nela. Todo mundo sabe lá da escola e todos lados que a terra tem como diferentes capas, não? E não só a terra que você pode tocar, onde você está parado é terra, sino também as capas do ar, a atmosfera também é parte da terra, né? Todo mundo fala que a terra tem um núcleo aí fervente de ferro e níquel, logo um magma, que são rochas derretidas por aquele grande calor que há no centro, a roca madre, uma capa ainda um pouco mais pequena de terra que tem argila, tem roca, tem tudo, e depois a capa fértil, a água, a atmosfera, a estratosfera e tudo isso, né? E então, podemos falar então, que é muito comum falar desse jeito? Ô galera, porra, perdi, velho. Ah, para. Tá, foi pouco igual, Pablo, porque o grosso da palestra vai começar agora, no momento que você chegou. Ah,
Tá, então, Tá, massa. para. Tava falando de que, assim como aconteceu com a água, que uma grande quantidade de água não pode ser usada para o consumo humano, e somente 2,5% é possível usar para consumo humano, para beber, porque é água doce. Com a Terra acontece uma coisa mais ou menos parecida. Fica para nós, do todo o planeta, 30% de terra. E esse 30% de terra, nós só temos um pequeno espaço para que se dê a vida na terra e um pequeno espaço para que nós podamos coletar certa matéria fundamental de terra, que é a argila, principalmente, para a bioconstrução. Então chegamos a esse ponto aí, falamos um pouco de que a Terra é tudo, não? Que a Terra é o centro da Terra fervente, que as capas da Terra, que até a atmosfera, o ar também é parte da Terra, não? Bom, fora disso, habitualmente fala-se de horizontes do solo. O que são horizontes do solo? Bom, são uma divisão arbitrária que se faz para diferenciar as diferentes capas que compõem a Terra. Então, como eu falei, a capa da terra fresca, que acá no gráfico fala flash, aí é onde acontece toda a descomposição da matéria orgânica, onde está o fungos, a bactéria, tudo. Logo mais um pouco por embaixo, já tem outros tipos de descomposição que é muito mais lenta e começa a se transformar em uma terra vegetal, que ainda conserva parte daquele substrato que tinha por acima, onde estão as raízes da maioria das plantas, que também tem substância orgânica. Então, quando a terra tem substância orgânica, ela não é apta, ou seja, não é apta não, tem algumas complicações para ser usada na bioconstrução. Então, nós temos que passar essa capa, que mais ou menos são uns 40 centímetros. Quando nós passamos a capa de 40 centímetros, começamos a encontrar uma terra muito mais arcilhosa. Desculpa que no espanhol se diz arcilha e no português se fala argila. E é difícil fazer essa troca de linguagem. Bom, essa capa de argila é a que nós podemos usar para a bioconstrução. Também tem o caso de que tem argila mesclada com muita grava, muita pedra grossa, e então é difícil de coletar argila daí, e então isso dificulta um pouco. Por isso que a bioconstrução, dependendo do solo que você tenha, é o tipo ou a tecnologia que você vai usar para a bioconstrução, para construir. Então, nós temos uma capa, por embaixo dessa capa vegetal, que tem substância vegetal, que é onde se encontra a argila, que aí tem minerais como alumínio, potássio, sódio e outros minerais que se mesclam, se misturam entre si e conformam a argila. A argila em si mesmo é um componente laminar, ou seja, como pequenas lâminas de diferentes metais que vão conformando a argila. Principalmente elas são com algo de silício, alumínio, dependendo da argila que seja, né? Então aí tem a argila que pode ser usada e você não é preciso fazer um grande buraco para trazer a terra para cima que você vai precisar. Logo desse horizonte tem os outros para embaixo que não interessa muito, porque nós não vamos chegar primeiro do que nada e depois não vamos prestar para a nossa bioconstrução. Então, essa palestra de hoje vai ser um pouco técnica, né? Vamos falar um pouco de coisas interessantes que são boas para conhecer, mas são conhecimentos. Depois, quando você está no trabalho mesmo, às vezes essas coisas não são tanto assim interessantes, mas é bom saber, porque você se encontra com um solo. Ah, olha, este solo falou que um dia que isso é assim, que está composto dessa coisa ou outra, e então essa é uma argila expansiva, essa é uma argila que se contrai muito, então sabemos quanto vamos pôr, qual é o seu comportamento, como é o negócio esse, né? Então, aqui tem o diferente tipo de solo, e tem aí, essa foto saiu meio magra, mas vocês aí tem um link, que quando olhem a gravação, que vai ficar aí por a rede de Comuna IA e por outras redes, vai estar também em YouTube, vai estar para baixar de um drive.
Bom, você vai poder localizar em muitos lados e é totalmente livre para que você possa usar se quer para fazer sua própria palestra em base disso, ou ter informação daqui, cortar, pegar onde você quiser, porque é total e absolutamente livre. O conhecimento tem que ser livre, o conhecimento pertence a todo mundo, então o conhecimento está aí para todos vocês. Pode usar assim como está, podem cortar, pegar, fazer qualquer coisa, está tudo bem, não tem nenhum problema. Então, basicamente, o solo se compõe de quatro, vamos falar assim, de quatro estruturas, não? Que são os solos ígneos, ou seja, são de origem volcânico. Tem os solos metamórficos, que é uma mistura entre o esforço que se faz por a compressão da capa da terra e o calor das capas interiores do solo. Tem os solos que são misturados ou texturados, que eles são por a simples pressão das capas de terra uma acima da outra, e as sales que vão conformando como aquela estrutura de areia muito compactada. E tem, bom, e aquelas que são como uma certa mistura entre aquele solo ígneo, aquelas pedras duras, como é o granito, por exemplo, e rocha sedimentária, né? Então ele vai conformando uma rocha que é por vezes grande, por vezes dura, como em bandas assim, não é? Então é só texturado. E essa é basicamente a classificação que nos interessa nós fazer, porque nós, quando vamos trabalhar, olhamos que se tem pedra, não tem pedra, se tem restos de grama, se não tem, e tudo isso. E vamos fazer uns pequenos ensaios para ver como é o seu comportamento quando você mistura com água, mistura com areia. E basicamente, neste momento, não nos interessa para nós muito afundar nisto, mas a informação está para afundar tudo o que você quiser. Então aqui lhes deixo da rede Proterra, que é o material que nós vamos usar agora para continuar um pouco com esta palestra e falar das coisas. Na rede Proterra, que é livre também, que todo mundo pode entrar, pode descarregar livros ali, que tem muito interessante. Tem em espanhol e tem em português, e uma rede sul-americana, que tem arquitetos e construtores uruguaios, paraguaios, argentinos, chilenos, brasileiros, obviamente. Este livro aqui, o que estou mostrando, está totalmente preparado, desenhado por uns escritores brasileiros, e conheço, graças a Deus, conheço para todos eles, umas pessoas muito agradáveis. Sim, fala aí. Falou alguma coisa? Pronto. Tá, ótimo. Seleção de solo. Então, método de construção, de controle para a construção, ou seja, as práticas ou ensaios que nós vamos fazer, que são precisos fazer, aí tem bem explicado, bem redatado, bem claro, para que todo mundo possa entender. Não tem linguagem científica, nem de cientistas, nem nada disso, é bem simples, e você pode aproveitar todo esse conhecimento que está gratuito aí na rede Proterra, que qualquer um pode entrar, pode descarregar o livro, está tudo bem. Estava me faltando uma coisa. A Terra, segundo uma definição que deu um arquiteto que se chama-se Wilfredo Carrasas, ele falou que o solo é um elemento triple, ou é um elemento conformado, o solo inteiro, conformado por três partes. O solo propriamente falado, que é aqueles minerais, rocha, areia, argila, tudo o que seja. A água, que fica no solo, sempre há água no solo, e o ar, que fica no meio, porque essas três coisas incidem no comportamento da terra, do solo, no momento de você construir. Então, quando a água fica dentro e a água se evapora, nunca finda de se evaporar totalmente a água, não. Só nos ensaios de laboratório você pode fazer com que a água saia completamente dentro do solo. Em condições normais, a água nunca finda de sair. Sempre fica com aquela pequena grau de umidade, né? E tem ar, porque quando a água se evapora, fica o ar. Então, quando você usa a terra e mistura ela e prepara ela, o que você tenta fazer é o quê? Que tenha a menor quantidade de água
possível para você poder manipular, manusear aquele material e que tenha a menos quantidade de ar dentro também, porque senão o material fica como é que falam você, fica assim como macio, enchido de ar, e então isso dá com que depois comece a se fissurar. O material tem que estar bem compactado, bem apertado, para que não... tão fofo, aí me saiu a palavra. Aí o material tem que estar tão bem apertado, com pouco ar, com menos ar possível dentro, e com somente a quantidade de água necessária para poder ele trabalhar, tá? Trabalhar com ele. Então, como vamos nós saber qual é a quantidade de água? Bom, vamos fazer alguns ensaios de campo, não de laboratório, porque para você fazer um ensaio de laboratório, você teria que, primeiro do que nada, ter equipamento. E se não tem equipamento, tem que pagar, porque o ensaio é trabalhoso, não é caro, mas precisa de algumas máquinas que são caras e tem só nos laboratórios. Então, você precisa dessa maquinária, mas pode se aproximar bastante aos dados científicos fazendo algumas provas de campo. Então, vamos ver quais elas são. Um ensaio que é muito habitual e que dá para entender quando você está falando de argila, quando está falando de silica, que em espanhol se escreve limo. Você vai ver aí que diz limo, tá? Aqui diz limo. Bueno, esse é silica. Em português você chama silica para isso. Areia e argila. Então, quando o grão ou a partícula de solo é igual ou menor a 0,002 de milímetro, você aí está falando de argila. Se agora a partícula essa não consegue passar por esse tamiz, por esse que é de 0,002 e é maior e está até 0,06 de milímetro, aí você está no limo. Quando você passou aqui, fala de tamiz 200, viu? Aqui é o limite do tamiz. Então, quando você sigue aumentando o tamanho do grão e passa, ou seja, o grão já não consegue passar o 0,06 milímetros. Então, aí você está falando de areia, até que você chega aos 2 milímetros. Quando você chega aos 2 milímetros, já não fala mais de areia, já fala que está falando de grava, ou de rocha pequena, mas de grava, tá? Então, você aí tem como é classificado e quando você fala de argila e quando não. Então, quando você quer usar argila, você tem que saber que essa pequena parte que vai passar por aquele tamiz tão fino é argila. E a argila é que gruda, a argila é que pega, a que consegue colar as partes do elemento que você vai colocar para fazer a bioconstrução ou a construção sua. A argila o que faz é que se envolve de certo jeito, se bota como uma cáscara ao redor dos elementos, dos grãos de areia, das fibras vegetais, e então ela faz um revestimento que gruda um com o outro. E é assim como consegue você que a argila grude e fique bem. Por isso a importância de que a argila seja o mais livre possível da água em excesso e de ar. Então aqui tem um tamiz, você coloca a amostra do solo aqui acima e o aparelho esse aqui, ó, tem um motor embaixo que movimenta para um lado para o outro, dança aí, samba um pouco e vai passando assim um grão e outro até que chega ao final. E esse é o jeito que no laboratório se consegue fazer isso. Mas você tem outras provas de campo que também vai lhe dar uma ideia da proporção da argila que você tem aí. Primeiro do que nada, por o acostumamento. E o acostumamento não precisa você estar 400 anos no solo, porque o solo é natural, é coisa sua, você vibra com isso, né? Então, em seguida que você começa a trabalhar com o solo, com a terra, com a areia, com a argila, se ensujar as mãos, colocar os pés dentro, sambar aí acima, pisar bem o barro, então você imediatamente começa a fluir naquele ritmo da natureza e você em seguida se dá conta se tem argila ou não tem argila.
a experiência consiga em seguida, porque a experiência não está fora de você, a experiência está com você, dentro de você. Assim que vai ver como a experiência de pisar barro, de colocar as mãos no barro, é tão inspiradora, tão boa. É porque eu sou fanático, sabe? Então, tem provas de sedimentação. O ensaio de sedimentação é um ensaio que lhe permite para você saber quanto de cada parte, ou mais ou menos aproximadamente, quanto de cada parte das coisas, dos componentes que nós temos falado, há presente naquele mostra do selo que você atirou da terra. Então, por exemplo, você pode usar um densímetro ou não, porque pode olhar simplesmente a olho quanto vai demorar em se sedimentar completamente, quanto a água vai ficar limpa acima. Então você sabe quanto de limo tem, quanta argila bem fininha e muito expansiva tem, porque a argila se enche de água e se mistura com a água e faz o que se chama uma mescla coloidal, que é uma mescla que não consegue se separar del todo. Você tem que deixar muito tempo para que ele se sedimente. Então aí tem uma argila expansiva, por exemplo, e tem que ter cuidado com isso quando você vai construir, porque construi e depois, a passar do tempo, como a argila expansiva perde aquela água que ela tem, vai soltando devagar, e talvez a 2, 3 meses começa a aparecer rachaduras importantes, não? Se começa a se rachar, a se partir a parede, a quebrar a parede, estragar, não? Então é por isso. Nos climas frios, agora que falei da água dentro da argila, como o nosso, não é conveniente que usar muita água, porque a água se forma gelo, e o gelo dentro da parede, dentro da argila, parte a parede. Bom, o gelo consegue partir uma rocha, assim que uma parede de barro seguramente parte. Então, nossos climas frios, aqui está que às vezes as temperaturas vão por embaixo do zero e se gela, não é conveniente que a argila que você está usando no material, o material que você está colocando na parede, tenha muita água, tem que ser mais bem seco. E se vai gelar, que você já sabe que tem mais ou menos um mês que gela muito, não é conveniente trabalhar com barro nessa época, por isso mesmo da gelada. Se não, tem que tampar a parede para que não entre o gelo. E uma das vantagens também muito importante que tem a argila, assim como é desvantagem a soltar a água, também a vantagem que tem é ela coletar a água do ambiente. Então, em climas que são muito úmidos, que às vezes pode ter enfermidades respiratórias derivadas do excesso de umidade no ar, a parede de terra absorve essa umidade excessiva e sempre está regulando. E se faz muito calor, muito seco, e falta água no ar, ou a parede de terra solta essa água, abre a mão da água que ela tem e vai a água para o ar. Esse é o que eu lhe falava, um ensaio de campo que se chama. Esse é um ensaio de campo que, vamos falar na verdade, se você vai um engenheiro com isso aqui, ó, lhe atira esse tarro pela cabeça, sabe? Lhe dá com esse vidro na cabeça, ele parte a cabeça. Porque isso não, ele pensa que isso não é correto, mas como falei ontem, quando você se acostuma, que imediatamente que você toca a terra, lhe chega esse conhecimento, se transmite da terra para você, imediatamente você olhando isso aqui, ó, sabe quanto é de cada um. Então você coloca isso aqui, a terra dentro da água, tampa bem, mistura, sacude de um lado para outro, bem misturado, e deixa aí decantar, ou seja, deixa tranquilo, sem movimentar. Então você o que vai replicar? Aquele horizonte do solo que falamos no princípio, você agora está conseguindo fazer dentro daquele recipiente. Então, por acima fica a argila. Por quê? Porque é mais pequenina, portanto é mais liviana, e vai ficar na capa da cima. Você vai olha aqui a fotografia do recipiente, vê isso aqui, ó, isso é a argila. Imediatamente aqui você olhará que tem uma pequena faixa de cor preto. Bom, isso é limo, que o limo já falei que era silca, tá? Que você chama de silca aí. E logo embaixo tem areia e tem grava. Então aí você pode fazer uma proporção, de falar, bom, tem tanto, 100% disto, 50% do outro, e a que se seja por diante. Então você se consegue, se tem muita areia por embaixo e pouca argila por acima, esse solo não vai prestar muito para alguns tipos de tecnologia que você queira aplicar.
Por isso é importante fazer um estudo, pelo menos básico, do solo. Assim, com essas provas de laboratório, se você quiser fazer, ou essas provas de campo, você pode fazer uma gráfica como esta. E às vezes eu pensava que graficar as coisas, fazer um esquema, poderia ser uma coisa muito engorrosa e não prestar para nada, mas os esquemas prestam para você olhar e saber bem onde está parado, quanto tem de cada coisa e como pode se movimentar você de um lado para o outro e conseguir fazer uma boa mistura de argila, areia e capim, ou o que tenha para colocar o material, e conseguir assim então fazer uma boa mistura que dê uma parede resistente, duradoura e que cumpra com todas as propriedades que espera que se cumpra de uma parede de terra. Preservação da umidade, manutenção da umidade mais do que nada, uma barreira térmica, o calor que está fora não entra para dentro da casa, o calor que está dentro da casa não sai para fora, afastar do ruído, afastar de energias negativas, de muita outra coisa, né? Já temos falado e sabido muito do que a Terra é tanto de benéfica assim para a vida humana, né? Desculpa. Então aqui, ó, temos aquela gráfica que vimos ao princípio, mas agora está em uma tabela. Então, aqui tem dimensão dos grãos, 2 milímetros até 20 milímetros. Você aí tem grava, que é uma areia grossa. Logo, de 0,06. Desculpa. Falou alguma coisa? Vamos para aí. Então, do 0,06 até 2 tem areia fina. Logo tem o limo e logo tem a argila. Também é importante conhecer o grau de umidade do solo. Ou seja, não me expressei mal, não o grau de umidade do solo, sino como é o comportamento. É importante também conhecer como esse solo vai se comportar com respeito à água. Ou seja, a adição da água, ali colocar água, ali botar água dentro, ou a subtração da água. Como esse solo vai se comportar e como você pode se manejar dentro do limite, que esse é o limite plástico que você precisa ter no solo para poder trabalhar nele, e você vai ter nesse limite plástico, nesse estado plástico da matéria, que você move e trabalha com ele, tem aquela coisa macia de se modelar e você pode fazer muita coisa. Bom, esse estado chama-se de estado plástico. Você tem os limites dentro desse estado plástico, que principalmente eles dependem da quantidade de água que tenha dentro daquele solo e as características que o solo tem. Então aí se define o que é o limite plástico e o que é o limite líquido. O limite plástico é a quantidade mínima de água que você precisa para que o solo comece a se comportar em um estado plástico, ou seja, de manusear e ser maleável, que você possa construir com ele. Até o ponto que é o limite superior líquido, que é a quantidade máxima de água que você pode colocar naquele terreno, naquele solo, e você não perder a qualidade plástica dele. Passado isso, você já entra no estado líquido, e aí o material se cai, não gruda, se gruda muito pouco, e depois vai começar a se fissurar muito, a partir muito. Então você tem que conseguir esses estados de limite plástico e limite líquido. Para isso, você usa no laboratório, eu tenho uma, graças a Deus, comprei uma, o que chama-se de a colher de Casagrande, tá? Em espanhol se chama a cuchara ou a taça de Casagrande. Vamos falar a colher para aproximar, talvez no português se chame de outro jeito, para aproximar o linguagem a como falamos nós desse aparelho, que é basicamente uma colher, como você está olhando aqui, ó, que tem uma manivela que você dá volta aí, tem um contador
para contar a quantidade de voltas que você dá a essa manivela. E agora vamos ver um vídeo pequeno, vamos passar bem rápido, mas vou lhe contar a história antes, para que você possa olhar o vídeo, que está em espanhol, e que vai ser muito rápido, vamos passar ao duplo de velocidade, então você possa entender do que está se tratando aquele vídeo. Então, essa colher de Casa Grande, você coloca a amostra do solo que você passou por um tamiz de 40, ou seja, como aquele tecido para o mosquito que você coloca na sua casa. Bom, isso é mais ou menos uma malha, um tecido de 40, um tamiz de 40. Você passa por aí, por esse tamiz de 40, o solo, ou seja, a amostra que você tem. Rompe bem, não? Desterroa bem o solo, deixa bem fino e passa por aí pelo tamiz. Logo, deixa ele se secar, se tem conteúdo da água, e passa aí, coloca aí no Casa Grande, colocando água e fazendo com que o estado comece a se colocar plástico. Você vai sentir na mão que está plástico, então você tem que dar aí, com essa manivela, volta. E a colher vai golpeando na base que tem aí, isso se regula a 1 centímetro de altura, e você dá uma manivela a uma velocidade mais ou menos que você consiga dar 2 golpes por segundo. E mais ou menos o rango tem que estar entre 25 e 30 golpes para que se feche esse corte que você lhe faz com a ferramenta aqui no meio. No vídeo vamos ver bem isso como é. Então você faz o corte aí e golpeia, dando volta com a manivela, e entre os 20 e os 30 tem que se fechar, para você estar no limite superior líquido, tá? Ou seja, a máxima quantidade de água que você pode colocar no solo e que ele não perda as propriedades. Se se fecha mais rápido a ranura que você fez, esse corte que você fez, se fecha mais rápido, quer dizer que já se passou de água. Se está muito lento, quer dizer que ainda pode lhe agregar mais água e o solo não vai perder as suas propriedades. Então, agora convido para vocês, vou sair da apresentação de tela completa, convido para vocês para assistir ao vídeo esse aqui, ó, que lhes nombrei. Vai ficar aqui um endereço para que você possa ir a YouTube, colocar aí o subtítulo e poder entender o que ele está falando em espanhol para o português. Então, vamos ver aqui, se temos aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse ensaio com a máquina de Casa Grande, que é essa máquina aqui, ó. Tá muito rápido, ¿no? ¿Consiguen ver? Sí. Y para los límites líquidos, entonces voy a utilizar 100 gramos de ese material. Y como la norma envía 125 nos dice que hay que obtener 3 puntos con diferentes estados de humedad, para hacer la gráfica, ¿cierto? Se le da la cantidad de golpes. Tá, tem recipientes aí, tá falando que bom, que esses recipientes vão pesar, porque logo vão colocar a amostra aí, vão secar, e aqui vai começar a explicação. Tá falando, chegar a 25 golpes não é tanto assim de simples. Então tem um rango. A normativa prevê um rango, que você vai ter que ter 3 mostras para conseguir se aproximar. 25, 30, 25, 35, 20, 30, 15, 20. Então com isso você obtém na gráfica 3 pontos. Traça uma linha entre meio dos pontos, mais ou menos deixando a mesma quantidade de espaço para um para o outro, separa no 25 e consiga aí o limite. Isso é para ser preciso no ensaio de laboratório, né? Então, aqui tem a máquina. Olha, vê como faz. 1 centímetro, falou aí, tem que estar a distância que ele vai golpear. Coloca o material, aí com isso faz o corte no meio do material, e aí ele começa a golpear 2 vezes por segundo e tem que cair dentro desse espaço. Coloca o contador no 0 e dá volta. E tem que chegar àquele rango que ele marcou. 20, 30. Tem, esse é para uma normativa, esse é para outra normativa. Tem 2 normativas distintas para obter o mesmo resultado, falar de certo modo. E tem outra aqui.
E ele fala para as pessoas que estão aí que eles são muito crianças para usar essa. Então que primeiro vão usar essa que é manual e logo quando eles passem para a maioria de idade vão poder usar essa que é com motor. Pelo momento não, todo mundo dá risada. Aí está o recipiente, todo o processo de laboratório, né? Até o solo, mostrar o solo, vai pesar 100 gramas, vai pesar o recipiente, vai pesar tudo. Tá. Vamos ver se conseguimos passar mais um pouco. Aqui. Vamos passar rápido, estão pesando aí tudo. E agora que ele fez? Pesaram todo, tem aí todos os recipientes, aqueles estão numerados, então eles vão escrever aí quanto pesa com a terra, tudo isso. Vamos. Agora vai começar o ensaio. Coloca no princípio mais ou menos 20 gramas de água para 100 gramas de terra, de solo, e depois vai colocando entre 2 e 3 milímetros de água devagar para começar a molhar o solo aquele e que ele fique em estado plástico. Vê como fica? Ele fica como plástico assim. Bem macio. Está todo mundo assistindo ao vídeo aí, não é? Tá, aí já ficou plástico, viu? Já ficou no estado plástico. Aí vai, a primeira prova que ele vai fazer. Regular com aquele aparelho que tem 1 centímetro, já vem tudo pronto para isso. Ele coloca aí, movimenta e vê que dá um pequeno golpe. Bem devagar tem que ser isso. E aí ficou regulagem. Correto. Coloca o material adentro. Já vamos passar dele. Vamos ver como se faz, como acontece o negócio e já passamos esse vídeo. Tá pronto. Mais ou menos 1 centímetro e deu aí. Viu? Ficou. O corte. E então ele vai começar e o corte que ele fez aí vai se fechar. Olha. E ele está contando aí com aquele aparelho, né? 28. Fechou. 28 falou. Então ele marca no meio. Onde fechou. Tá? Aí fechou. Então, quanto precisa? 28. Tá. Ótimo. Tá dentro do rango. Perfeito. Aí. A última parte. Tem que fazer 3 medidas mais disso aí. Saca no meio, onde deu aquele resultado certo, que se fechou. Vai colocar, pesar e colocar no forno. Colocar no forno e tá, seguir. Isso. Tá, e vai colocando aí outro. Agora, vamos voltar. Ups, bom, não interessa, vamos passar. Ops, passei muito rápido. Tá, estamos aqui na máquina de Casagrande. Agora temos outra prova, mas que essa é a prova do limite inferior líquido, ou seja, quando é o momento preciso em que você lhe colocou a água suficiente para que ele comece a entrar naquele estado plástico. Então, como se faz isso? Você pega o solo, molha ele devagar e vai fazendo como esses cilindros aí, e ao lado disso tem um testigo, que é uma varilha de 3 milímetros. Então você vai rolando e vai construindo pequenos aí rolinhos de terra de 3 milímetros. Se você consegue fazer, mas ele não se rompe, ele não se fissura como se está se mostrando aqui, ó, sino que permanece inteiro e você pode seguir estirando, tem muita água. Não se preocupa, você o único que faz é pegar e atirar um pouco de água apertando com a mão, e com a outra mão a água vai e tenta de novo, tá? Também pode usar essa prova para ver se está muito seco ou não, que é fazer uma bolinha e apertar.
você tem que apertar e a bolinha não tem que se quebrar. Se a bolinha se quebra, é porque talvez está lhe faltando um pouco de água. Mas o certo é fazer aquele cordão, aquele cilindro aí, com o testigo que você tem ao lado, que é uma varilha de 3 milímetros. Se você não olha, não assiste nos vídeos, qualquer coisa me fala. Tem aí outra prova, que é muito mais, com um rolo muito mais grande. E esse já é do tamanho de uns 5 milímetros mais ou menos, entre 5 e 7 milímetros mais ou menos. Você faz uma rodação, um cilindro, e logo aperta com a mão e deixa cair devagar. Mais ou menos esse espaço aqui, ó, tem que ter entre 5 e 7 centímetros sem se quebrar. Então você aí está no limite correto. Se pode alongar mais, ou seja, sacanear mais de dentro da mão, é porque está muito com água. E se não pode sacar dentro da mão, é porque está lhe faltando água. Essa é um teste também que você pode fazer sem ter aparelho de laboratório, né? Para saber qual é um e qual é outro. É mais difícil de conseguir é o limite superior líquido, quando o barro já passa de estar plástico a estar líquido, ou seja, se passou de água. Para que prestarão todas estas coisas? É para que você tenha um solo, uma mescla de solo aí, e vai começar a trabalhar na obra, por exemplo. Então você sabe que, por exemplo, coloca 3 partes de água e uma quinta parte ou uma 10ª parte de água e o resto do solo, e você tem uma mescla aproximada ao que já é o plástico, o limite plástico. Então você pode saber quanta água tem que agregar à terra, porque quando começa a se movimentar a obra, às vezes você tem que ter um padrão, tem que ter uma regra, tem que ter um patrão para que você possa medir. Bom, a essa terra você lhe coloca um recipiente de água, um balde, um copo de água, tá? O que seja que tenha que lhe colocar, um balde de água. Então, pega 5 baldes de terra e lhe coloca meio de água, por exemplo, ou o que seja, né? Ou a medida, ou que você use de medida. Pero você já tem um patrão, já sabe quanto vai precisar de água, mais ou menos, dependendo um pouco do clima, quanta água vai precisar para que o material esteja dentro dos limites. E com a experiência, que eu já falei que vai pegar imediatamente que você comece a trabalhar, vai se dar conta se está lhe faltando água ou se a água é muita. Se a água é muita, o que você lhe convém fazer não é agregar mais materiais, porque se você agrega mais material, mais solo, você perde aquela proporção que você tinha. Aí sim, lhe falo que você tem que ter certa experiência. O melhor que há é desparramar. Você estira, desparrama e a água se evapora e aí fica seco, mais seco. E aí pode usar. Também tem esse outro, que esse não aplasta, esse faz redondo assim. E então você tem que passar por uma borda da uma mesa, uma coisa que seja redonda assim, ó, e tem que chegar até 12 centímetros para ele não ser, para começar a primeira rotura. Se você faz isso aqui, ó, tem 2 centímetros e você começa a deslizar por o borde e ele começa a se dobrar e cair. Tem que esse espaço que cai aí tem que ter 12 centímetros, mais ou menos. Tampoco tem que medir tanto exato assim, mas tem que estar na medida entre 10 centímetros e 13 centímetros, e aí está no teor, falar de certo jeito, no grau correto de água. Isso não é para o limite superior nem para o limite inferior, é o grau de água preciso para o material estar bem para trabalhar. Tem também isso aí, essa prova, que para você conhecer a característica do solo, se o solo é muito argilhoso ou se o solo tem muita areia ou outros materiais que faz com que o solo não seja tão plástico. Cuidado, porque se tem muita areia, o solo parece que está muito duro, porque você tem a sensação de que está duro, está áspero, lhe raia a mão, você sente essa dureza do material, mas essa dureza do material é por areia. Tem que ter cuidado com isso, porque você sente que está duro e ele agrega mais água para que fique mais macio e se passa de água. Então, aí a experiência vai requerir talvez uma semana de trabalho para você se experimentar bem isso e conhecer bem como é a coisa. Então, o da esquerda, esse tem muita areia, porque você vê que em comparação ao que está à direita, não tem tanto brilho e não suja tanto a mão.
vê que fica como uma luva de barro. Bom, essa luva de barro é o que dá a pauta de que você tem uma grande quantidade, uma grande quantidade de argila dentro da mistura do material. Faz também outra prova para ver como está de areia e quanto de água tem. E você faz uma bolinha que lhe entra na palma da mão, do tamanho mais ou menos de um ovo de galinha. E então, a 1 metro de altura, você deixa cair para o solo, para o chão. E ele vai golpear no chão. Então, se ele está plástico e o material não se deforma, mas não se parte, ou se parte muito pouco, ele tem uma grande quantidade de argila. Mas se ele se faz como o da direita, que se parte em pedacinhos e salta o material para todos os lados, e como que nunca chegou a se ligar bem, a se colar bem, é porque ele tem muita areia. Ou talvez tem muito silica também. Mas de certo é que tem algum material dentro que pelo geral é areia. Tem um material dentro que não deixa a argila grudar. Então, precisa mais argila, ou esse material não presta para certo tipo de construções, sim para outra. O taipa de pilão, por exemplo, não é tão estrito com a plasticidade do material. Outras técnicas sim. E o ensaio de retração, não sei como se falará isso, que se retrai, se contrai, se faz mais pequeno. Quando se seca, se contrai. Tá? Esse ensaio se chama de, em espanhol, ensaio de retracção. Não sei, me desculpa, não sei como se falará isso em português. Até ensaio, chego. Retração, não sei se falará assim ou não. Bom, como seja. Você faz uns pequenos moldes aí, ó, como umas caixinhas, pequenas caixas aí, e você vai colocar diferentes misturas que você pensa que vai dar certo para a construção. Então você coloca aí, enche bem de material, enche todas as esquinas aí, todos os cantos bem enchidos de material, enraça o material com uma tabela e coloca diferentes tipos de misturas que você fez. Bom, le colocou tanto mais de areia, le colocou grama, não le colocou tanto areia porque achou que o solo estava muito pouco argiloso e já tinha suficiente areia. Tudo que seja que você pensa, esses pensamentos que você tem ao olhar a terra e pensa, faltará mais água, menos água, você faz as provas aí. Enche todas essas caixinhas, todas essas divisões e deixa secar. Então você aí vai ver qual é a retração. Evidentemente você vai usar aquela que se parte menos, que se rompe menos, que se quebra menos e que se contrai menos. Essa que é a mais ótima para a construção, porque você não vai ter aí movimento nenhum. Tudo vai ficar no seu local. E agora vamos assistir a outro vídeo pequenino, vamos passar rápido também para mostrar como é aquele ensaio que eu te falei dos limites, que é essa aqui, ó. Lo que es el límite plástico. Tá, então ele é findou, já está fazendo a prova do limite plástico. Limite superior líquido o limite plástico. Vamos a ver el límite plástico. E agora vai começar com o limite inferior líquido o limite plástico. 126 días. O da cima, quando tem muita água, quando você ensaia, Transmitir água, voltou, tem isso, voltou. quando você ensaia, a água é o limite líquido. E quando você ensaia quanta água é preciso para começar a entrar no estado plástico, é o limite plástico. Flotará simplemente. Aí ele coloca um vidro. ¿Por qué? Porque el límite plástico, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? 20 gramos, sí. Vamos pasar más Cierta rápido. cantidad de agua a ese material, a esos 20 gramos. Empezamos a amasar con la mano y el objetivo es llevarlos, hacer unos cilindros, unos rollitos de un diámetro de 3 milímetros, un octavo de pulgada. Cuando ya ese cilindro presente fisura de tratamiento, esa es la condición de la norma. Entonces, la norma nos pide que sea Outra vez, pesa o recipiente, vai secar depois para saber quanta água ele agregou. Porque o método para saber quanta água é preciso, ele seca no material, pesan com o material molhado. Coloca no forno, 150 graus, sacan a outro dia,
está bem seco o material, pesam de novo. Então a água se evaporou. O peso que está faltando é a quantidade de água que o material tinha dentro. E já sabe quanta água é preciso para chegar a esse limite. Tá, aqui o que falei, né? O testigo, essa varilha aí de 3 milímetros, e ele começa a prova imediatamente. Molha a terra e começa a prova. Vamos ver se vamos rápido. Não queremos ver a gráfica nem nada disso, queremos ver o material. Aqui está fazendo a mistura com água, tá? Aí ele fala para os que estão na aula, não? Você quer chegar para aqui, mexer com argila, é bom para a pele, fala muita coisa, muita bagunça. Aí tá, vai fazendo. Aí, quer ver como faz? Tá acima de um vidro. E tem um testigo aqui, ó. Tá? Aí não se rompeu. Então tem muita água. Passou. Tá. Agora o que vai fazer? Vai com a mão, move, atira a água. E agora começa de novo. Começa aí. Move. Olha. Vai ver o que acontece. Aí tá. Aí ele está mostrando aí, não se olha bem aí, vê que se rompeu. Já chegou o limite, né? Porque ele chegou aos 3 milímetros e começou a se romper, se estragar, se quebrar. Então está no limite. Tá aí, tá vendo? Essa quantidade de água necessária para que o material esteja no seu estado plástico. Começa a entrar no estado plástico. Como voltamos na mesma, né? Como sabemos quanta água é precisa, seca o material, desconta o peso que ele tem agora com o peso que vai dar depois de 24 horas e já está. Vê como se quebra? Bom, aí já está com a água necessária para entrar no estado plástico. Aí essa é a quantidade mínima que você precisa de água, tá? Isso. Vamos lá. Agora que agarrei jeito disso aqui, ó, não me para ninguém. Ups, fiz spoiler. Bem, e então, o que você vai fazer com tudo isso que estamos aprendendo hoje? Vai tomar uma decisão e vai se dar conta que viver na casa de terra não é casa de pobre, nem é coisa de gente para menospreciar, para aquele que mora na casa de terra. Porque você pode sim morar numa casa de terra desse jeito aqui, ó, numa pobreza extrema, né? Que você não tem mais com que se fazer e também um pouco de descuido, né? Porque tá, você com isso aqui, ó, podia fazer uma parede bem finada com um reboco de terra, sem usar muito material, só com o que a terra lhe dá. Uma coisa que eu não falei, eu não sou muito partidário de colocar outros materiais para o solo. Tem gente que coloca grudo, que coloca ovo, que coloca soro de leite, muita coisa na terra. Eu não sou partidário disso. Eu penso que areia e algum material vegetal, que pode ser grama, capim, qualquer coisa disso. Tampouco sou muito partidário de colocar casca de arroz. Só se você vai encher alguma parede, mas na terminação não. Porque a casca de arroz vem de um material, de uma planta que se cria na água. E uma planta que se cria na água tem uma casca dura para que a água não entre dentro. Então, a casca de arroz é quase impermeável. É um material que você coloca para encher. Não tem o mesmo comportamento que tem o capim, por exemplo. Porque o que acontece com o capim? O que acontece com as ervas? O que acontece com a substância, a erva natural, a fibra natural? Isso, não me saía a palavra. Com a fibra natural, que ela quando está em contato com a argila dissolta na água, essa pequena água que há aí, o material vegetal vai absorver. E quando absorve os minerais que estão dissoltos aí, nessa mistura de argila, areia, tudo isso. Ele absorve esse material, esses minerais. E acontece um processo de petrificação. Portanto, aquela grama que você tem colocada dentro do barco, aquele capim que você tem colocado dentro, aquela madeira que está em contato com a terra seca,
que primeiro estuvo molhada, absorveu os minerais e depois se secou, essa terra não vai se apodrecer, porque está, nem vai pegar os bichos nem nada, porque ela está petrificada, se momificou, vamos falar de um jeito assim. Então, como eu falava, você pode viver assim se quiser, ou a gente pensa que os que moramos em casa de terra moramos desse jeito, mas não sempre é assim. Porque eu não falaria o mesmo desta gente aqui, essas pessoas, né? Não é? Aquele está em Xemin, o da direita, e essa aqui é a grande cidade de Tebelé, lá no Burkina Faso, na África, na mais África. Ou você pode também morar assim, não? Isso aqui é um que você não acredita é Brasil. E essa casa aí, essa chopaninha aí, está feita por uma empresa que eu conheço para eles, esses caras, Taipal. Essa casa é feita por Taipal. Olha que linda. A todo luxo, a toda modernidade. Então, agora les deixo com a intriga e com a expectativa da próxima palestra a respeito da bioconstrução, e já vamos começar a ver como é que funcionam essas técnicas que estão eles usando aí para construir e quais são as primeiras técnicas que nós temos. Les deixo de tarefa você averiguar um pouco mais do solo, a estrutura do solo, o comportamento do solo, assistir os vídeos completos, esses aí que estão bons para você aprende muita coisa. Esse homem aí, esse mexicano, é muito agradável, ele tem uma fala muito afável, muito compreensível, você vai entender, aunque não saiba muito de espanhol, vai lendo, vai entendendo tudo. Tá? Porque ele fala muito claro, muito técnico e não é difícil o que ele está falando e dá para você se entender e compreender um pouco mais do funcionamento do solo, aquelas investigações que tem feitas. Porque eu achei uma coisa no Brasil, lamentavelmente, e também aqui no Uruguai acontece, que a comunidade de cientistas, eles pegam o conhecimento, colocam nas faculdades, nas universidades e fecham. Então eles pegam conhecimento da gente, das pessoas, daqueles que construem com terra, daqueles ancestrais, daquelas ervas que os velhos conheciam para curar, pegam todo esse conhecimento, sintetizam, sistematizam e guardam. E o conhecimento, como eu falei ao princípio da palestra, o conhecimento tem que chegar para todo mundo como a luz do sol. Então, vamos aqui, nesse intento de chegar o mais longe que podamos com o nosso conhecimento. Há ainda uma a mais, que é o sumo, e por isso deixei para o último. Isso aqui, ó, que vocês não possam acreditar, é terra feita com uma impressora de 3D. E vamos assistir o vídeo, porque as palavras são palavras, mas quando você olhem, sim que não vão poder acreditar. Espero que estejam assistindo ao vídeo, né? A ver se podemos colocar o áudio.
Vamos a falar uma coisa aí muito interessante disso aqui, ó. A ver. Só uma dica para ir adiantando. Isso aqui, ó. Essa forma que tem aí, que isso aqui, ó, é a parte de fora, a parte exterior, né? Bom, essa forma que tem aí, que conseguiram fazer esse buraco aí, não é um buraco caprichoso. Não é por capricho, não é por acaso. Está tudo muito bem estudado. O que fizeram com isso aqui, ó, é que a parede seja uma parede reflectante. Você pode... Então, eles conseguem que nessa cavidade ele faz como uma parábola, como as antenas de televisão. Tá? Ele faz como uma parábola aí. Então, o calor que pega na parede dá volta por aí e se vai para fora. E o frio que tenta entrar é igual. O sonido mesmo. Vai, se concentra aí e sai para fora. Como se fosse uma antena. Ele atira tudo para fora. Então, por isso, desse lado aqui, ó, é assim, com essa cavidade, com esse buracão, assim. E do outro lado é liso. Como está lá acima, bueno, do outro lado de atrás da parede, ou seja, do lado de dentro, a parede é lisa. Tá? É por isso. Então, pessoal, queridos camaradas, até aqui hemos chegado com esta palestra de hoje, na qual tentamos apertar vocês o solo, ao conhecimento do solo e algumas considerações básicas que é preciso ter para começar ou para você se plantear construir. Sorry, desculpa. Aí que arrancou sozinho, bicho. Para aí, para, bicho. Isso. Tá. Então, escuto se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que tenha ficado meio no ar, que vocês estejam interessados em conhecer, ou o que seja. Fiquei sozinho? Eu tô aqui. Ah, perfeito. Eu também tô aqui, velho. Ah, perfeito. Ficaram sem palavra. Ô, velho, você fala e tá falando e tá bonito, tá ligado? Então a gente só tem que escutar, né, velho? Eu tava esperei tantos anos pra ouvir tudo isso, velho. Ah, obrigado. Foi bem legal, cara. Bastante informação técnica, né? Achei que foi bem rico. E eu tinha uma pergunta para fazer relacionada àquela hora que você falou de colocar alguns outros materiais em contato com a terra, né? De misturar alguma coisa. Sim. Isso também. E o que você pensa sobre misturar os reciclados, esses materiais, esses resíduos que a gente costuma jogar fora dentro da construção sustentável? O que você acha desse tipo de ação? Vamos a diferenciar duas coisas, né? Primeiro que nada, quando eu falava de não colocar dentro da mistura da terra outros materiais que não fossem do meu conceito, do meu critério, areia, capim ou algum material natural, é colocar na mistura. Mas quando você faz essa mistura está pronta para grudar. E ela pode grudar qualquer coisa, até grudar plástico. Ou seja, se você me fala, bom, vou colocar pedacinho de plástico dentro da argila para engrossar ela, para fazer como um recheio, como encher alguma coisa. Volume. Tá, então, aí talvez fale que não. Mas se você utiliza para grudar, por exemplo, materiais, não tem problema nenhum. O que eu acho que a argila ser tão delicada, tão fina, se você começa a colocar outras coisas, começa a perder as propriedades de grudar, de retração, de tudo isso. Mas se você faz uma mistura, por um lado de argila com materiais como areia, grama ou capim, o que você vai colocar ali, e depois usa essa mescla para grudar outras coisas, não, eu penso que está correto, que isso está bem. O que sim acho que para fazer a mescla base, o que se chama-se em espanhol se diz mortero de toma.
aquele material para grudar um com o outro, aí essa tem que ter uma certa característica e certas propriedades que eu preferiria manter o mais parecido ao que se dá na natureza. E depois, sim, posso usar isso para, por exemplo, tenho garrafas enchidas de plástico, bom, então grudo com argila, com essa mescla que tenho aí, com areia e isso. Mas não estou em desacordo de colocar, mas na minha casa tenho feita parte com materiais que a gente fala de lixo, não é lixo, não, é reciclável. E não tenho problema nenhum com isso, não. O que sim, tenho olhado por aí, assistido alguns vídeos também, de pessoas que aí no Brasil usam o lixo como lixo. Ou seja, não revalorizam aquele material que eles coletaram do lixo, não revalorizam novamente. Seguem usando como se fosse lixo. E quando você revaloriza o material, atira do lixo o material... Desculpa, estou falando um pouco forte, porque tem uma música de um vizinho que está me botando louco e penso que sai muito pelo microfone. Então, quando você... Não, tá de boa. Ah, ótimo, obrigado. Então, quando você usa os materiais que você coleta do lixo e sigue usando eles como lixo, então não conseguiu fazer nada, a meu conceito, né? Agora, se você revaloriza esse material e utiliza esse material como material de construção e lhe dá o tratamento preciso e analisa bem, estuda as propriedades que ele tem para favorecer a construção que você vai fazer, aí está atuando, acho eu, de um jeito correto. Porque em realidade o lixo, o que é o lixo? O lixo é lixo? Análise de água aqui, irmão, tá embora? Claro, o lixo é lixo porque você atirou. Porque en realidad o lixo, se você atira as coisas do lixo e reusa, deixou de ser lixo. Então o lixo é um conceito que você criou para chamar aquilo que você não precisa ou que quer desechar de sua casa. Isso é lixo. Mas se você revaloriza esse material novamente, reusa, já deixou de ser lixo. Mas tem que tratar ele como que ele é, um material de construção, né? Não sei se respondi, Ricardo, aí a tua questão. Não, tá perfeito, com certeza. Eu acho que dentro das questões que eu estava perguntando com relação à sustentabilidade, sim, tá bem respondido, sim. Obrigado, Adejola. Não. É como o DK fala aí, né? É só um problema de design, né, velho? Certamente. Né, DK? Se você mudar o foco, né? Primeiro, não é lixo, né, velho? Não tem lixo, não existe lixo. Acho que esse é o primeiro ponto, né? É material reutilizável, reciclável, reaproveitável. Você já viu falar que existe algumas bactérias que comem o plástico? Sim, ouvi. E de certeza tem que existir, sim, porque o plástico não chegou da estratosfera, não chegou de outro planeta. O plástico foi feito com coisas daqui. Então, a natureza em algum momento vai fazer alguma coisa com isso que nós estamos fazendo em contra dela e vai degradar-se. E tenho escutado bactérias que eles comem plástico. Muito louca a bactéria essa, né? Muito louca não, né? Muito ecoeficiente. Claro, não falei uma piada, não é? O problema do plástico é a consciência que a gente não tem, né, velho? E agora é a consciência que existe para ser praticada, velho, a solução, né? Uhum. Eu penso que assim, tem... Os físicos quânticos, eles fizeram a teoria da transformação, né? Eles falam que a teoria da transformação é quando 10% de uma comunidade está consciente e praticando essa consciência para atingir 40%. Atingindo 40%, o salto quântico para transformação é quase que total. Massa crítica, não é? E o que falta, tipo assim, o que falta numa cidade é 10% de pessoa consciente praticando. Sim, acho sim que tem a massa crítica muito pequena para fazer a troca. O que acontece é que tem que ter tudo na mesma, né?
Isso, a massa prática é menor do que a massa crítica, que não faz nada. Sim, é assim. Estava falando mais ou menos 135 e 160 pessoas de massa prática para começar a fazer uma troca. Isso. Muito pouco, né? Exatamente, pô. Não, muito pouco, pô. Muito pouco. Mas aqui, ó, assim, vou falar do meu ambiente aqui, da cidade onde eu tô. O problema é que, tipo assim, os conselhos de cultura, os conselhos de meio ambiente, os conselhos de educação, os conselhos de saúde, eles não comunicam entre si. E daí eles também, assim, principalmente o de educação, que é o que, assim, vamos falar assim, tem 50% do poder de transformação, não é praticável. Como você falou, Adejola, o dia do meio ambiente é só o dia 5 de junho. Depois do dia 5 de junho não existe mais meio ambiente. Mano, fiquei maluco. Cheguei no Brasil, mano. Entrei para o Brasil. Ninguém conhecia Paulo Freire, mano. Como não vai conhecer esse grande homem da educação brasileira? Como não vai conhecer ele? Você tá louco, né? Paulo Freire, velho. Só os malucos aqui que conhecem Paulo Freire, irmão. Aqui a gente conhece aqui a pedagogia do oprimido. Isso aí a gente conhece bem. Uhum. Tá ligado? A pedagogia do oprimido aqui tem pra caramba. Nossa. Mas assim, você vai na escola, ó, eu tenho um exemplo aqui bem interessante. Tem uma escola aqui técnica que tem um curso de meio ambiente lá em Porto Seguro. Tem um curso de meio ambiente, mano. Você vai na escola, a escola não tem coleta seletiva de lixo, a escola não tem produção, assim, uma produção orgânica dentro da escola, entende? Então, para que serve essa escola, né? Para que serve esse curso? Se dentro da escola eles não praticam isso. É claro, falar é muito lindo, mas colocar assim em Falar prática não falar é todo tão mundo, simples, não. falar até papagaio fala, irmão. É claro. Eu falei, eu coloquei um exemplo ontem, quando falei na palestra anterior. Na minha casa, tuvo que passar um ano para começar a fazer um compost, separar bem o lixo. É um trabalho que ninguém quer fazer, porque é muito trabalhoso. Desacostumar, desandar todo aquele caminho que você andou. Isso não é assim, não é trabalhoso, velho. Ele não tá na nossa programação. Não tá na programação da família, do tipo. Não tá na programação da rua. Não tá na programação do bairro. Não tá na programação da cidade. Então fica difícil mesmo de fazer, velho. Esses tipos de transformação, né? Eu acho que com relação a essa questão da repetição, né? A gente consegue, a gente vai fazendo na nossa casa, as pessoas vão vindo na nossa casa e vão vendo como que a gente faz. E aí, quem sabe, através do exemplo, que é o melhor arrastador de pessoas, né, da ação, em vez de falar, que a gente consiga resolver esse problema global, porque a conscientização, ela é uma coisa que a gente faz com o outro, sabe? Então, e com a gente, porque a gente já sabe, pelo exemplo, a gente consegue que o outro entenda isso, veja na prática qual é os problemas e os benefícios da gente continuar ou mudar a realidade, né? Aí concordo Eu plenamente, não acho. está coberto de razão, né? Dá que dar o exemplo e não desistir, não cair. Ó, eu tava vendo, eu tava lendo ali, eu tava lendo um trecho da biografia do Bruce Lee, aí daí ele tem uma frase que ele fala assim: primeiro você tem que ter consciência de si, É, para depois você ir tendo um decrescimento. Ele não fala crescimento não, ele fala decrescer. Tipo, você tem que ter consciência do que não presta na sua personalidade para você ir eliminando aos poucos. Aí todo dia você vai decrescendo um pouco, né? Porque a sociedade, o nosso meio de desenvolvimento, ele só tende a, tipo assim, parece um modelo pirâmide, né? Só para subir. Ah, não, você só tem que subir. Aí na realidade, né, velho? Ninguém quer decrescer. mas é preciso, né? É preciso. Aí daí tem um outro termo, Adejola, que é o que a gente está
é o que a gente está produzindo agora, que é uma mídia tática. Primeiro você tem que ter um sistema de comunicação tático, que ele tenha planejamento, que ele tenha estratégia e planejamento, estratégia e prática. Pronto. Legal, gente. Então, bom, eu acho que se ninguém tem mais nenhuma pergunta sobre a questão, né, da água, de conscientização, de exemplo, dá para a gente finalizar a reunião, né? E Acho vamos assim. já Tá. fazer a chamada para a próxima, que vai falar sobre qual tema mesmo, Adejola? Você já sabe aí qual que é na programação? É, eu estava pensando que teríamos que dar uma continuação, pelo menos ao que falei hoje da Terra, da teoria essa do Sol e tudo isso, e mostrar um pouco, e talvez algum vídeo que eu possa fazer aqui mesmo, mostrando e falando de algumas técnicas básicas e alguns materiais que você pode Ó, coletar aí ao redor para começar a fazer uma construção ó, básica, né? eu vou falar. Ó, eu tenho aqui já uma coisa já pensada, que é a gente tem a necessidade do banheiro seco aqui e a necessidade de fazer uma bioconstrução. Bom, Ótimo. a gente pode, eu posso amanhã desenvolver onde vai ser o banheiro seco, qual que é a necessidade que a gente tem do volume de uso do banheiro seco da gente, para começar esse diálogo com você, entende, Adejola? Sim. E para fazer esse banheiro seco, a gente vai precisar da bioconstrução. E eu tô com bastante barro aqui, entende? Bastante terra, que eu vou precisar analisar a liga dele, né, para ver como é que ele vai ser, como é que vai dar de areia, como é que vai dar de limo, como é que vai dar de das paradas aí da terra, entende? Então seria bom, eu tenho isso para oferecer, para a gente ter a comunicação tática, ter a estratégia e ter a prática. Tá. Ótimo. Baseado nesse negócio, nesse ritmo, nesse movimento que a gente está fazendo aqui. Por que eu estou falando isso também na parte tática? Porque vai ser agora que a gente vai começar a criar a teia de bioconstrução, que no caso aqui já é um ponto, o Adejola é um ponto e o DK é outro ponto. Tá perfeito. Isso aí, pode deixar. A gente vai desenvolvendo, então. Então definimos Então, já assim, o que a gente vai fazer na próxima. cocriação da teia de bioconstrução. Ok, então. A gente vai desenvolvendo lá no grupo do Telegram. Inclusive, se você que está ouvindo aí desse lado não está no nosso grupo do Telegram, ele vai estar na descrição desse vídeo aí. Entra lá. Então é isso, gente. Gratidão pela participação de vocês. A gente vai terminando por aqui. Adejola, Pablo, Ótimo. é nóis. Falou. Até logo. Mas é nós, estamos juntos sempre, Tamo nessa É sim. nóis. Até logo, até Valeu, logo. mestre. Porra, é isso. Ótimo.